Existem lugares e sons que a ciência até hoje não conseguiu explicar, de crateras em chamas a zumbidos que apenas alguns conseguem ouvir, e esses mistérios continuam circulando pela internet e dividindo opiniões até hoje. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos falar de um lugar tão misterioso que a explicação mais simples não parece o bastante. Hoje você vai conhecer 4 histórias que desafiam a lógica e talvez mexam com a sua mente. Quando falamos do final dos anos 40 e início dos anos 50, uma coisa que não dá pra ignorar é o cenário mundial da época, porque o planeta estava em plena Guerra Fria, que tinha esse nome porque mesmo sendo uma guerra, os dois lados não se enfrentavam diretamente em um campo de batalha, mas sim numa disputa de influência, poder e tecnologia. O estopim disso tudo veio depois da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas foram derrotados, e teoricamente todo mundo deveria respirar aliviado. Só que na verdade, o mundo ficou dividido. De um lado estava a União Soviética, e do outro os Estados Unidos, e cada um queria mostrar para o mundo que o seu jeito de viver era melhor. Essa divisão ficou bem visível com a Alemanha sendo partida ao meio com o famoso Muro de Berlim, que virou praticamente um símbolo dessa disputa. A tensão era tanta que qualquer avanço do lado inimigo já virava motivo de corrida contra o tempo para não ficar para trás, e é nesse contexto que entra a nossa história, porque além da disputa pela Lua, também tinha uma obsessão por recursos estratégicos aqui na Terra, como o petróleo, o gás natural e reservas minerais. Tudo isso era visto como combustível, literalmente e figurativamente, para ganhar a corrida do poder. E foi justamente dentro desse cenário que engenheiros e geólogos soviéticos foram parar no deserto de Karakum, no Turcomenistão, em 1971, acreditando que podiam encontrar ali uma fonte de riqueza energética capaz de fortalecer ainda mais o lado deles. A ideia inicial era simples: montar um acampamento com uma plataforma de perfuração, avaliar a quantidade de recursos disponíveis e, se desse certo, armazenar o gás, o que de início parecia que tinham acertado em cheio. Todo mundo estava otimista, comemorando o sucesso, e já pensando, é agora que vamos achar uma reserva gigante e ganhar uma medalha do governo. Só que o planeta resolveu trollar a galera, porque durante as escavações, eles descobriram uma caverna subterrânea imensa, cheia de gás tóxico, e de repente, o chão simplesmente cedeu. O resultado disso foi uma cratera engolindo parte dos equipamentos de perfuração, e felizmente ninguém perdeu a vida. Mas nem por isso eles não tinham um grande problema para lidar, só que os meios de comunicação não eram como hoje, que em questão de segundos, você já consegue entrar em contato com qualquer um. Então de repente eles se viram diante de um buraco enorme liberando gás venenoso e inflamável e precisaram tomar uma decisão do que fazer. O que você faria? Ia sair correndo e fingir que nada aconteceu ou tentar resolver de alguma forma? E bom, os cientistas olharam para isso e pensaram: se esse gás começar a se espalhar, ferrou. E aí ao invés de darem no pé, eles tiveram a ideia mais maluca possível, mas também a única que fazia sentido na hora: colocar fogo no buraco. A lógica era que queimar o metano seria menos perigoso do que deixá-lo escapar, já que extrair esse gás do subsolo ia custar uma fortuna. Então naquela época, essa era considerada a opção menos pior, já que a cagada já estava feita. E foi assim que seguiram: acenderam um fósforo, jogaram lá dentro e pronto. As chamas começaram a fazer o seu trabalho. A expectativa era que em poucos dias, ou no máximo algumas semanas, o metano tivesse acabado e o fogo se apagasse. Só que já se passaram mais de 5 décadas e o fogo continua queimando até hoje, sem previsão de quando vai parar, porque ninguém sabe quanta reserva de gás ainda existe lá embaixo. Assim nomearam o lugar de a cratera de Darvaza, onde o significado de Darvaza é literalmente portão. E nessa escolha eles foram completamente cirúrgicos, porque aquilo realmente parece uma entrada pro submundo, tanto que foi exatamente assim que ficou conhecido o lugar: a Porta do Inferno. E dá uma olhada nessas imagens do vídeo e me diz se esse visual não parece que veio diretamente de um filme de terror. Além disso, o metano ainda deixa um cheiro de enxofre no ar, justamente o que muita gente associa ao mal. E pra você ter noção, a cratera tem uns 70 metros de diâmetro e cerca de 30 metros de profundidade. Isso é praticamente um prédio de 10 andares virado de cabeça para baixo e pegando fogo. Não é à toa que a versão de teoria favorita da internet é que a cratera é literalmente a entrada pro inferno. E foi assim que a história deixou de ser geologia e virou lenda, fazendo muita gente viajar até o Turcomenistão, só para ver de perto esse desafio de exploradores e turistas corajosos. Mas tem até quem diga que essa história do gás é só uma fachada, e que na verdade tudo foi resultado de um teste nuclear soviético fracassado. E essa galera se apoia em algumas
coisas, por exemplo, como tem fontes que afirmam que a cratera na verdade foi aberta em 1960 e que só foram colocar fogo para tentar resolver o problema em 1980. Isso porque tem fonte que conta que algumas pessoas que moravam em aldeias perto dali começaram a sofrer efeitos de intoxicação e até chegaram a perder a vida em decorrência disso, o que daria margem para acreditar que tudo foi abafado pela União Soviética com essa história de escavação. Mas deixando um pouco de lado a parte fantasiosa e as teorias, só de imaginar que existe uma cratera enorme no nosso planeta queimando gás há décadas é perturbador demais, porque ninguém sabe se um dia isso vai acabar e o que vai acontecer se acabar. Só que não só de lendas que vive a cratera de Darvaza, porque ela também virou um campo de estudo. É um lugar onde o chão está em chamas há mais de 50 anos, liberando calor extremo e gases tóxicos. Qualquer ser vivo ali deveria virar um churrasco em segundos, certo? Só que não é bem assim. Alguns pesquisadores que estudaram a região descobriram que existe micro-organismos vivendo bem ali, no meio do inferno, uma coisa que pra gente parece totalmente incompatível com a vida. Até a NASA e outros centros de pesquisa de astrobiologia vêm estudando lugares extremos na Terra como esse, justamente para entender como a vida pode se adaptar a ambientes assim. Eles chamam isso de analogias planetárias, que é a ideia de que se uma bactéria consegue sobreviver aqui, sob calor extremo, metano tóxico e fogo constante, talvez algo parecido possa existir em outros planetas muito diferentes da Terra, tipo em Marte, ou as luas geladas de Júpiter e Saturno, onde acreditam que existam oceanos subterrâneos. Mas mesmo com os estudos, nem todo mundo acha interessante manter a situação da forma que está, principalmente o governo do Turcomenistão, que depois de conseguir a independência em 91, enviou várias comissões técnicas até o local, com a missão de apagar as chamas e vedar o escape de gás. O problema é que na prática, isso sempre mostrou ser muito mais complicado do que parecia no papel. Primeiro, porque o fogo não está só na superfície, ele vem de bolsões subterrâneos, que podem se estender por quilômetros. Então, mesmo que joguem toneladas de areia ou concreto lá fora, sempre sobra algum ponto onde o metano consegue escapar e reacender tudo de novo. Outra ideia que cogitaram foi de perfurar novos poços ao redor da cratera para drenar o metano, mas isso exigiria uma estrutura de exploração super cara. E esse é até um detalhe curioso, porque ao mesmo tempo que os cientistas locais viam aquilo como um risco ambiental e de segurança, o governo percebeu que a cratera chamava a atenção do mundo todo. Então, em vez de gastar rios de dinheiro tentando apagar, começaram a abraçar a situação e transformar o lugar em um ponto turístico oficial. Mesmo assim, o discurso de que um dia precisamos fechar isso nunca deixou de existir, tanto que em 2010, por exemplo, o presidente da época ordenou que especialistas estudassem uma forma de selar a cratera, alegando que ela desperdiçava gás natural, que poderia ser aproveitado para gerar lucro. Ou seja, resolver o problema por conta de possíveis riscos de segurança? De jeito nenhum. Já resolver porque vamos conseguir mais dinheiro? Com certeza. Só que os anos foram passando e nada aconteceu. Aí o assunto foi deixado de lado mais uma vez, até que em 2022 ele voltou à tona, com o presidente falando publicamente que iria apagar o fogo do inferno e que o governo estava preparando projetos para resolver o problema. Mesmo assim, até hoje, não deu em nada. Mas acredite se quiser, esse não foi o único caminho para o inferno que os cientistas soviéticos encontraram. Pelo visto, eles têm um dedo podre para perfurações, porque na Sibéria aconteceu uma coisa também bastante assustadora, que ficou conhecida como Well to Hell, ou Poço para o Inferno. Nesse, eles também estavam perfurando o solo, com o objetivo de estudar a crosta terrestre. E a versão mais famosa dessa história conta que quando chegaram a pouco mais de 12 km de profundidade, os cientistas notaram que a temperatura aumentou do nada, e registraram sons estranhos vindos das profundezas da Terra. Isso deixou alguns com um pouco de medo, e outros curiosos com o que era aquilo. Então esses mais corajosos desceram equipamentos de medição junto com microfones resistentes ao calor, e gravaram esse som, que é no mínimo bem perturbador. Essa gravação ficou conhecida no mundo todo como as Vozes do Inferno, e a fita teria sido contrabandeada para o ocidente. E nos anos 80 e 90 circulava em fitas cassetes, rádios piratas e até em programas religiosos, principalmente nos Estados Unidos, como a prova de que o inferno existia. Para piorar, teve um professor norueguês chamado Eid Rendalen que mandou uma carta para uma emissora cristã americana, confirmando a história e deixando ainda mais sinistra, dizendo que uma criatura em forma de morcego tinha saído voando do poço. Só que aí chegamos em um nível maior de fantasia, que fica mais difícil de acreditar. Mas a emissora foi lá e transmitiu como se fosse verdade absoluta. E o resultado foi que a lenda cresceu ainda mais, e até hoje tem gente que acredita nela. Só que a verdade é que realmente existia um projeto científico soviético que começou nos anos 70 e que tinha a ideia de estudar a crosta terrestre perfurando o máximo possível. Eles chegaram a mais de 12 km de profundidade, e o poço super profundo de Kola é atualmente o mais fundo já feito pelo ser humano, mas não conseguiram ir além disso porque o calor é tanto que simplesmente não tem como continuar
continuar descendo, mas lá não tinha nenhum grito do além. Esses áudios que vocês escutaram é só uma montagem feita com sons de filmes de terror. Apesar disso, realmente existe uma lenda que conta sobre essa expedição e os gritos, só que a parte da fita surgiu muito tempo depois, e basicamente alguém pegou a lenda e adicionou o efeito sonoro e jogou pro mundo todo ouvir. Ao menos é isso que dizem. Quem sabe as pessoas que analisaram isso não estão mentindo para todos nós, para esconder a verdade que encontraram algo tão sombrio que é melhor esconder de todo mundo. Mas o que você acha? E pra gente manter essa vibe de coisa sobrenatural, vamos agora para uma história que envolve nada mais nada menos que o Vaticano. Durante a Idade Média, os papas não eram só líderes religiosos, mas também chefes de estado e mandavam nos estados pontifícios, uma região enorme dentro da Itália que era governada diretamente pela igreja, o que durante séculos deu ao papa o poder espiritual e político ao mesmo tempo. Mas aí veio o século XIX, e a Itália estava querendo unificar os seus territórios. Nesse processo, os estados pontifícios foram tomados, e o papa perdeu o controle do território. Foi quando os papas passaram a dizer que estavam prisioneiros dentro do Vaticano, se recusando a reconhecer o novo reino da Itália. Essa briga ficou conhecida como a Questão Romana, e a coisa só foi resolvida em 1929, com o Tratado de Latrão, assinado entre o Papa Pio XI e o Benito Mussolini. E nesse acordo, a Itália reconheceu o Vaticano como um país independente, mesmo tendo menos de meio quilômetro quadrado. Então, pra você que não sabia dessa, o Vaticano pode ser até mesmo menor que o bairro onde você mora. Mesmo assim, foi o suficiente para garantir que a igreja tivesse sua própria casa. Por isso não é à toa que até hoje, o lugar funciona como sede mundial do catolicismo, com embaixadas, moeda própria e até passaporte. E além dessa curta história que eu contei pra vocês sobre como o país foi fundado, o Vaticano é um daqueles lugares que quanto mais você olha, mais percebe que está cercado de enigmas. E isso tem muito a ver com toda a imagem sagrada que ele carrega, que o faz virar um palco fácil para filmes de conspiração, como por exemplo o Código da Vinci, porque existem muitas coisas lá que datam de milhares de anos e quase ninguém tem acesso. Então, enquanto as pessoas andam tranquilas pela praça, tirando selfies com a basílica ao fundo, nem imaginam que bem embaixo dos seus pés tem uma rede inteira de passagens escondidas com salas, túneis e arquivos trancados a 7 chaves, que guardam séculos de história e quem sabe segredos capazes de virar o mundo de ponta cabeça. E pode até parecer exagero, mas não é. O Vaticano foi construído sobre a antiga necrópole romana, e até hoje é possível visitar alguns desses locais no subsolo da Basílica de São Pedro, onde estão tumbas de papas e até o que a tradição aponta como o túmulo de São Pedro. Esse complexo subterrâneo é chamado de Escave e já é oficialmente conhecido. Além disso, também tem as grutas vaticanas, que ficam abaixo da basílica e guardam capelas, memoriais e os restos mortais de vários papas. Mas a história fica ainda mais misteriosa. Existem relatos de túneis secretos que ligariam diferentes partes do Vaticano e até passagens que saem dos muros da cidade do Vaticano em direção a Roma. E essas passagens teriam sido criadas tanto como rotas de fuga para os papas em tempos de perigo, quanto como formas de circulação sem que ninguém veja. Uma das mais conhecidas se chama Passetto di Borgo, um corredor fortificado que conecta o Vaticano ao Castelo de Santo Ângelo e que foi usado em situações de emergência, como quando o Papa Clemento VII precisou fugir durante um saque de Roma em 1527. Muita gente acredita que existam passagens que nunca foram reveladas, usadas para proteger segredos, esconder documentos ou até guardar relíquias. E com isso a gente chega aos arquivos secretos, que alguns anos atrás a igreja resolveu mudar o nome para Arquivos Apostólicos, e essa mudança veio justamente porque a palavra secreto alimentava teorias demais. Só que vamos lá, né galera, falar que uma coisa está alimentando teorias demais é basicamente como dizer que não quer ninguém xeretando por ali, o que na prática só piora tudo, porque só faz chamar mais a atenção. Esses documentos ficaram trancados por 75 anos antes de serem liberados ao público, e são vários. Então de tempos em tempos, o Vaticano libera uma parte desses documentos. Por exemplo, em 2006, foram liberados documentos da época do Papa Pio XI, que foi de 1922 a 1939. E em 2020, liberaram acesso aos documentos da época do Papa Pio XII, que ficou nessa posição de 1939 a 1958. E ainda foi um dos mais polêmicos da história, por causa do papel da igreja durante a Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. E vale contar um pouco disso a título de curiosidade, porque falar sobre o papel da igreja durante o Holocausto já faz algumas pessoas estranharem, pensando que de alguma forma o Vaticano estava ao lado da Alemanha. Mas não é isso, galera. O que acontece é que o Papa Pio XII não falou abertamente contra o regime alemão da época, e por isso algumas pessoas condenam ele, mesmo que ele tenha ajudado a esconder vários judeus. E é aquilo, né? O Vaticano não é um país voltado para a força militar,
militar. Se a Alemanha resolvesse invadir, imagina quantas pessoas perderiam a vida sem nem conseguir lutar. Mas o que vocês acham? Se estivessem na posição do Papa, fariam igual a ele ou diferente? Me contem aí. Só que tem mais coisas por trás também. E aqui a coisa fica pesada, porque depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram acusações de que o Vaticano teria ajudado nazistas a fugirem da Europa, onde muitos acabaram vindo parar aqui na América do Sul, em países como Argentina, Chile e até no Brasil. Tem até quem diga que o Vaticano também teria se beneficiado financeiramente do Holocausto, usando esquemas de seguros de vida de famílias judias que estavam nos campos de concentração. O que, se for verdade, já leva a história para um nível bem perturbador. E é claro que a igreja nunca admitiu nada, mas só o fato dessas acusações existirem já é combustível suficiente para deixar a galera com uma pulga atrás da orelha, sem contar o fato dos arquivos serem proibidos, o que é o suficiente para as pessoas criarem todo tipo de teoria. A primeira é a ideia de que o Vaticano pode estar escondendo textos que falem de Jesus de um jeito completamente diferente, revelando ensinamentos que mudariam tudo o que a gente aprendeu sobre o cristianismo. E se isso for verdade, a história teria sido reescrita pela igreja para manter poder e controle. E convenhamos que a humanidade já tem um histórico gigante de distorcer a verdade por causa de política, influência e dinheiro. Então, será que é tão impossível assim? Tem também a galera que viaja um pouco mais e vai pro lado da ficção científica, porque tem gente que jura que o Vaticano tem documentos e até artefatos provando contato com extraterrestres, uma coisa que ia mudar completamente a forma como as pessoas enxergam tudo, inclusive a religião. Agora vamos pra teoria que mais gente leva a sério, e que talvez seja mais pé no chão. Nessa é a ideia de que o Vaticano tem milhões de registros, e entre eles poderia haver provas de corrupção, encobrimentos de crimes, acordos políticos sujos e outras coisas que afetaram a igreja ao longo dos séculos. E eu acho que essa é a mais pé no chão, porque a gente já teve até mesmo vazamentos como os Vatileaks, quando em 2012, Paolo Gabrielli, que na época era só um porteiro do Papa Bento XVI, teve acesso a documentos confidenciais e conseguiu tirar fotos deles e copiá-los sem ser percebido durante meses. Uma coisa que é muito de filme de enigma, né? E a intenção do cara era que os problemas fossem conhecidos e corrigidos, porque foram divulgadas imagens que mostravam casos de corrupção, má gestão e até disputas de poder dentro do Vaticano. Foi praticamente a prova de que os arquivos secretos não são só um monte de papel antigo sem importância. Na época, o caso foi tão polêmico que causou comoção internacional e deu início a uma espécie de limpeza interna, que acabou até em prisão para algumas pessoas, além de também decidirem reformular a forma como os documentos são administrados. Então podemos dizer que no fim das contas, o Paolo foi meio que um herói, porque apesar de ter sido condenado, ele cumpriu só uma parte da pena e o próprio Papa perdoou o cara. E sinceramente, galera, eu podia ficar umas 2 horas aqui só falando sobre o tanto de mistério que tem envolvendo o Vaticano, como por exemplo, no ano de 897, quando o Papa Estevão VI decidiu julgar uma pessoa sem vida, e você não entendeu errado, ele mandou desenterrar o corpo do Papa Formoso, que já havia falecido há 7 meses, vestiu o cadáver com as roupas papais e o colocou no tribunal. Um diácono ainda foi escalado para fazer a defesa, e no fim das contas, o Formoso foi condenado por ter usurpado o poder papal, e todos os atos dele em vida foram anulados. Para completar o show de horrores, cortaram os dedos de bênção do cara e jogaram o corpo no rio Tibre. E pra você que tá colocando a culpa no Formoso, achando que o coitado fez algo de errado, também já foi provado que o julgamento aconteceu como uma vingança política, e não por uma busca por justiça religiosa, só para poder anular os atos dele e reforçar o poder das facções rivais dentro da igreja. E eu tenho certeza que dessa você nunca tinha ouvido falar. Tem outras histórias ainda mais malucas, como uma que diz que o padre Pellegrino Ernetti inventou uma máquina do tempo e usou ela para assistir à crucificação de Jesus. Tudo porque outro padre, chamado François Brun, jurou que o Pellegrino confessou isso antes de falecer em 94, e aí o aparelho ficou escondido nos porões do Vaticano. Mas no fim das contas, o que é real e o que não é? Com tantos mistérios assim, quem sabe realmente não exista algo que está escondido de todo mundo lá. Se você fosse apostar, em qual dessas opções você iria? Evangelhos proibidos, provas de contato alienígena, documentos da Segunda Guerra ou quem sabe a tal máquina do tempo? Você já parou para pensar que a gente conhece mais sobre o espaço do que sobre o que tem lá no fundo da Terra? Sério, a gente já mandou sondas para Marte, já olhou para buracos negros a milhões de anos-luz, mas e o que tem aqui, logo abaixo dos nossos pés? Pois é, se eu te disser que existem teorias que juram que existe algo lá embaixo, cidades inteiras e até civilizações avançadas que vivem escondidas da gente, e 2 nomes sempre aparecem nessas histórias, Agartha e Shambhala. E muita gente acredita que esses são lugares sagrados, conectados por túneis que atravessam a Terra. Shambhala, por exemplo,
mundo, aparecem tradições budistas e hindus como um paraíso espiritual, onde só os mais puros conseguem chegar. Mas o que faz essa história ficar ainda mais misteriosa é que, de acordo com as lendas, Agartha também tem um rei misterioso, conhecido como Melquisedeque, que inclusive é uma figura comentada na Bíblia como o rei de Salém, e esse cara seria o rei do mundo, alguém com poder o suficiente para influenciar toda a humanidade daqui da superfície, por assim dizer, né? E como toda boa lenda, tem exploradores que juram ter ouvido histórias sobre esse reino subterrâneo. Um deles foi o polonês Ferdynand Ossendowski. No começo do século XX, o homem relatou em seu livro Bestas, Homens e Deuses várias conversas que teve na Ásia Central sobre Agartha. Segundo os mongóis e tibetanos que ele conheceu, esse reino realmente existia e era habitado por milhões de pessoas, vivendo em paz sob o comando desse rei misterioso. Ainda diziam que quando o soberano de Agartha se manifestava, toda a natureza ficava em silêncio para escutá-lo. E o Ferdinand não escreveu como uma ficção, ele sempre dizia que só colocou no papel o que contaram. Mas antes mesmo dele escrever esse livro, no século XIX, um marquês chamado Saint-Yves d'Alvedré também jurava ter ouvido relatos parecidos da Índia, e dizia que Agartha guardava riquezas materiais e também conhecimento secreto, coisas que só quem fosse digno poderia acessar. Além dessas histórias de alguém me contou, ainda tem algumas que a própria pessoa teria presenciado. Uma das mais famosas é do almirante Richard E. Byrd, um pioneiro em voos sobre regiões polares e muito respeitado no meio. Em 1947, durante uma missão americana que reuniu quase 5.000 homens, navios e aviões para explorar a Antártida, chamada de Operação High Jump, ele sobrevoou áreas que até então eram praticamente desconhecidas. Oficialmente, a missão servia para treinar tropas no frio extremo e mapear o continente gelado, mas é justamente aqui que as coisas começam a ficar estranhas, porque depois disso, começaram a circular rumores de um diário secreto dele, onde dizia que no meio do gelo, o cara viu uma floresta, quase como se fosse um oásis escondido, e nessa hora o avião ficou maluco com os instrumentos pirando, até que ele foi abordado por seres avançados, que o convidaram a conhecer uma cidade subterrânea. Dizem que ele teria sido obrigado a jurar que nunca revelaria nada, apesar de nesse caso não ter uma comprovação real sobre esse tal diário. Mas existe até mesmo uma dessas histórias que conecta Agartha com a Alemanha nazista, que conta que existiu uma organização secreta alemã chamada Sociedade Vril, que surgiu depois que leram um livro chamado Vril, o Poder da Raça do Futuro, e a galera leu como se fosse um relato real. Então, décadas depois, a tal sociedade usou isso como base para acreditar que havia um poder escondido no fundo da Terra que usariam para dominar o mundo. Bem coisa roteiro da Marvel, né? E graças a isso, teriam até mandado expedições para a Antártida tentando encontrar a entrada. Mas se você acha que essa ideia de uma cidade subterrânea sempre ficou na área da fantasia, você está enganado, porque até mesmo cientistas renomados já levaram isso a sério. O primeiro foi Edmund Halley, um cara que analisou registros de cometas de 1531, 1607 e 1682, e percebeu que eles tinham órbitas muito parecidas. Então ele previu que esse mesmo cometa voltaria em 1758, e acertou. Então, como homenagem, passou a ser chamado de cometa Halley. E em 1692, ele percebeu umas variações estranhas no campo magnético da Terra, e pensou se isso acontecia porque a Terra não é maciça, mas sim com camadas internas, que giram e criam campos magnéticos próprios. O Edmund achava até que as auroras boreais eram gases escapando desse interior oco, e ainda cogitou que lá dentro poderia existir seres habitando um mundo escondido. Depois dele, no século XVIII, um cara chamado Leonhard Euler, um gênio da matemática, não só acreditou na Terra Oca, como também disse que tinha um sol interno de 1000 km iluminando os habitantes lá dentro. Aí veio um escocês chamado John Leslie, e achou que um sol só era pouco, e começou a falar que na verdade dentro do planeta tinha 2 sóis. E assim, né galera, acreditar que a Terra é oca atualmente é tipo acreditar que a Terra é plana. Apesar de serem histórias divertidas, não tem como levar completamente a sério. Hoje a gente sabe com medições precisas que a Terra é bem complexa, mas que não tem nada de oco dentro dela, e as ondas sísmicas que viajam pelo planeta provam isso, porque quando um terremoto acontece, ele envia ondas que atravessam o planeta, que são chamadas de ondas P, e conseguem passar por sólidos e líquidos, enquanto as ondas S não atravessam líquidos. Então, medindo a forma como essas ondas viajam, os cientistas perceberam que há um manto sólido, um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. Além disso, se a Terra fosse oca, a gravidade seria completamente diferente, as órbitas mudariam, e nada do que a gente vê faria sentido. Mas isso não significa que já descobrimos tudo. O oceano mesmo ainda guarda muitos mistérios. Cavernas gigantes ainda aparecem de vez em quando em lugares que ninguém imaginava. E quem garante que não existe uma cidade escondida esperando para ser revelada um dia? E se parar para pensar, quase toda cultura tem uma versão de um paraíso oculto, como o famoso Eldorado, a cidade de ouro que nunca encontraram. Então, será que tudo isso não é no fundo diferentes formas de falar da mesma coisa? Fala galera, você já tinha ouvido falar sobre algum desses mistérios? E se pudesse escolher, qual desses lugares você visitaria sem pensar 2 vezes? A cratera em chamas, os arquivos secretos do Vaticano ou a tal cidade subterrânea de Agartha? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.